Fala pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bibliotecas que o Intel XDK utiliza para a construção de aplicativos e também vamos entender como é que funciona a arquitetura da ferramenta Intel XDK, como ela agiliza o processo de desenvolvimento do nosso aplicativo. Então pessoal, antes de código, antes de tecnologia, vamos entender um pouquinho como é que funciona a ferramenta Intel XDK. Vamos falar um pouquinho da arquitetura da IDE. Costumo usar uma metáfora junto com meus alunos. Eu falo, não adianta a gente começar a construir uma casa pelo telhado. A gente tem que construir a base necessária para que o projeto seja bem feito. E com desenvolvimento de aplicativo é a mesma coisa. A gente tem que começar entendendo como é que funciona a arquitetura para facilitar a nossa caminhada de desenvolvimento do aplicativo. Então, pessoal, a grande sacada que eu vejo referente à arquitetura do Intel XDK somado a outros recursos que a gente ainda vai ver, juntar todas as tecnologias existentes no desenvolvimento de aplicativo em um lugar só. Existiam até pouco tempo atrás, antes de lançar a Intel SDK, várias tecnologias que permitiam a gente construir um aplicativo de forma híbrida, mas o Intel SDK ele veio a agregar praticidade ao juntar todas essas tecnologias, todas as ferramentas num lugar só. Então, para a gente começar a entender um pouquinho da arquitetura, a premissa básica é que com o Intel XDK a gente consegue construir aplicativo baseado na linguagem HTML5, ou seja, a gente vai utilizar os mesmos padrões de desenvolvimento web para construir o nosso aplicativo. Então a gente consegue dividir o desenvolvimento do aplicativo em dois grandes blocos. O bloco do layout, ou seja, a interface que o aplicativo vai ter, e também o bloco do hardware, como eu consigo acessar os recursos de hardware aí. Então, nesse primeiro bloco referente a layout, da mesma maneira que a gente, para construir um layout em um projeto web, no desenvolvimento mobile utilizando o Intel SDK, a gente vai utilizar padrões de CSS. Então, toda a arquitetura, o design do nosso aplicativo vai ser construído obedecendo padrões de CSS. Então, para agilizar o processo de desenvolvimento do layout, existem duas bibliotecas que a gente vai utilizar bastante no desenvolvimento dos aplicativos, que é a primeira, a jQuery Mobile, e também a Bootstrap. Já no segundo momento, para o acesso ao hardware, para deixar o aplicativo mais inteligente, a gente vai estar trabalhando no desenvolvimento dos nossos códigos em JavaScript, ou seja, através de código JavaScript eu consigo acessar hardware do aparelho. Quem possibilita esse dinamismo no desenvolvimento? A biblioteca Apache Cordova, através de scripts, utilizando a linguagem JavaScript, eu consigo acessar, por exemplo, câmera, GPS e outros hardwares do meu dispositivo. Então, pessoal, vamos começar apresentando a biblioteca Bootstrap. Então, segundo a própria comunidade que mantém o Bootstrap no ar, o Bootstrap é um framework baseado em HTML, CSS e JS, mais popular para o desenvolvimento de interfaces para projetos web e mobile. Ou seja, esse framework, essa biblioteca, torna o desenvolvimento front-end, o desenvolvimento no que diz respeito da interface, muito mais rápido e fácil. Por quê? Porque ele possui componentes visuais pré-definidos. Então, uma vez que a gente precisa de um button, de um botão, de uma caixa de texto, de um pop-up, ou seja, sempre que eu precisar de algo relacionado à interface, o Bootstrap é uma biblioteca que já tem todas essas características pré-definidas e pré-programadas, agiliza muito o desenvolvimento de nosso aplicativo. Então vamos imaginar que se a gente não fosse trabalhar com Bootstrap, toda vez que a gente fosse construir uma tela, a gente teria que fazer o CSS para cada tela do nosso aplicativo. Então, o Bootstrap agiliza bastante no que diz respeito à interface do nosso aplicativo. Ao acessar o site do Bootstrap, a gente vai ver todas as informações que a gente precisa conhecer a respeito dessa biblioteca. Inclusive, no primeiro momento, a gente vê como fazer um download dessa biblioteca, mas um detalhe que é interessante aqui, pessoal. O Intel XDK, a gente não precisa baixar a biblioteca. A gente vai ver mais para frente, na hora que a gente criar nosso primeiro aplicativo, que para a gente utilizar, é só a gente escolher qual biblioteca de interface a gente vai usar. Isso vai ficar bem claro nas próximas aulas, mas eu queria já deixar esse ponto explicado para vocês. O que a gente precisa saber aqui é que no site do
Bootstrap, assim como a gente vai ver nas outras bibliotecas também, eles já possuem a documentação necessária. Então, se a gente possuir alguma dúvida referente à utilização da biblioteca, a gente pode vir aqui no site e, por exemplo, em componentes, se a gente rolar na página, a gente vai ver como é a criação de um grupo de botão, nesse exemplo. Então, eu quero criar mensagens de alerta na tela, também tem os códigos pré-definidos. Então, é esse bloco de código pré-definido que agiliza muito o nosso desenvolvimento do aplicativo. Lembrando que o Bootstrap é referente à interface do aplicativo. A gente vai ver daqui a pouquinho na biblioteca Apache Cordova como é que a gente consegue acessar o hardware com ela. Então, o Bootstrap também possui uma parte de sua biblioteca baseada em JavaScript, ou seja, através de algumas interações eu posso ter resultados referente à interface na tela, Mas o que você quis dizer com isso, Diego? Por exemplo, eu posso inserir um pop-up modal, ou seja, ao clicar em um botão, vamos ver o exemplo aqui, através de um código pré-definido, eu exibo uma mensagem modal na tela para o meu usuário verificar uma mensagem ou inserir alguma informação. Então, tem vários recursos aqui que são interessantes no desenvolvimento da interface do nosso aplicativo. Então, em resumo do Bootstrap, é assim que ele funciona e aqui no site que a gente consegue mais informações a respeito de como utilizá-lo. E o jQuery Mobile? O jQuery Mobile também é uma biblioteca de interface baseada em HTML5. O jQuery Mobile ele é oriundo das bibliotecas mais antigas, jQuery e jQuery-Y. O jQuery Mobile foi projetado para fazer sites e aplicativos que são acessíveis em todos os dispositivos, desde desktop, web, até aplicativos mobile, como a gente vai ver daqui para frente. Uma coisa legal é que o jQuery Mobile, a parte de interação e de navegação entre páginas, é bem apurada, é bem avançada, em relação ao Bootstrap, que a gente viu anteriormente, ele é bem mais preparado para oferecer uma melhor usabilidade para o usuário. O código é leve, é fácil utilizar o jQuery Mobile, ele é constantemente atualizado, porque a mesma comunidade que mantém as ferramentas jQuery e jQuery-Y, como eu citei há pouco, também mantém o jQuery Mobile sempre atualizado para rodar com uma performance bacana em todos os sistemas operacionais mais novos mobile. Então, ao acessar o site do jQuery Mobile, a gente vai ver que a interface dele é bem parecida para quem já trabalha com as bibliotecas jQuery e jQuery-Y. Toda a interface aqui, o menu de navegação é bem tranquilo, a gente vai encontrar bastante informação a respeito da biblioteca em si. Mas o que eu queria mostrar é que talvez vai ser mais útil quando a gente for trabalhar com essa biblioteca na construção da interface do nosso aplicativo, é a parte de demonstração da biblioteca. Bem bacana que eles possuem uma área toda desenvolvida, demonstrativa, para mostrar como é que se utiliza os vários recursos disponíveis nessa biblioteca. Então aqui nessa parte, ao acessar, ela já está toda desenvolvida utilizando os recursos de interface da biblioteca jQuery Mobile. Então aqui, por exemplo, se a gente clicar em Buttons, a gente já vai ver aqui ele falando um pouquinho, explicando como é que se utiliza os elementos pré-definidos do jQuery Mobile. Então, mais especificamente aqui nos botões, se eu quiser inserir um botão, aqui ele já tem um exemplo inserido. Se eu quiser ver o código-fonte como inserir, eu clico aqui, ele já aparece para mim como é que seria a utilização e a inserção de um botão no meu aplicativo, na minha interface do meu aplicativo. Outros recursos legais também que o jQuery Mobile oferece é em relação aos pop-ups. Então, se eu tiver algum momento no meu aplicativo a necessidade de colocar um pop-up, por exemplo, ao clicar no botão aparecer uma mensagem na tela, eu posso fazer isso tranquilamente com a biblioteca jQuery Mobile através de poucas linhas. Então aqui um exemplo que ao clicar no botão ele aparece um pop-up, uma mensagem bem interativa, a gente percebe que ele tem toda uma interface já parecida com o mobile mesmo, ele é preparado para o ambiente mobile. De novo, se a gente quiser ver o código-fonte, basta clicar aqui no botão View Source, ele já aparece o código necessário para a gente criar no nosso aplicativo o mesmo efeito que a gente viu há pouco, ao clicar no botão. Então, a questão da navegação que eu falei que ela é bem apurada, também é uma coisa legal da gente ver, que é a parte de transições. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma determinada ação que vai de uma página a outra, eu posso definir algumas transições, por exemplo, transição entre páginas fade. Vamos ver aqui o exemplo. Ele dá uma
esmaecida entre as páginas, né? Eu também posso abrir uma dialog, né, uma caixa de mensagem na tela através de efeito pop, né, que ele pula na tela. É bem interessante. Talvez o que a gente mais conhece aqui é a transição entre páginas baseada em slide. Ele desliza sobre a tela, né? A maioria dos aplicativos tem essa navegação de páginas, né? Mas também, se a gente quiser colocar um slide up, né? Se a gente quiser rolar para cima na transição de página, eu posso fazer esse efeito. Também o efeito reverso, slide down, cair a página, né? Posso fazer. Enfim, essa parte de interação com a interface é bem rica do jQuery Mobile em relação à biblioteca Bootstrap que a gente viu há pouco. E aqui, ao lado, a gente tem bastante exemplo de como se utilizar vários outros widgets e vários outros recursos dessa biblioteca jQuery Mobile que vocês vão poder estar vendo aí depois de assistir essa aula. Eu não vou entrar em muitos detalhes a fundo porque essa aula visa ser uma visão geral sobre como trabalhar com as bibliotecas dentro da ferramenta IntelliSysDK. Então, referente à construção do layout do aplicativo, a gente vai trabalhar basicamente com as duas bibliotecas que eu citei há pouco, a jQuery Mobile e a Bootstrap, né? E agora a gente vai falar um pouquinho então sobre a Apache Cordova, né? A Apache Cordova, como a gente viu no começo dessa aula, que é a biblioteca responsável por permitir a gente acessar os recursos de hardware do dispositivo. Então é através dela que a gente consegue desenvolver aplicações híbridas, né? Ou seja, aplicações que são desenvolvidas utilizando padrões web, né? HTML, CSS e JavaScript, mas que consegue acessar o hardware do dispositivo, né? Ou seja, se eu quiser trabalhar acessando o GPS, a câmera, o acelerômetro e outros recursos de hardware, eu posso fazer através da biblioteca Apache Cordova, né? Nada mais é do que um conjunto de APIs baseado em JavaScript, ou seja, através de comandos em JavaScript, né, obedecendo os padrões aí da biblioteca, eu consigo acessar esses hardwares que eu citei agora há pouco. Aqui vale uma dica, pessoal, para quem talvez não conhece a Apache Cordova, mas já pode ter ouvido falar dela como PhoneGap. O Apache Cordova nada mais é do que o antigo PhoneGap. Tá? Então, se alguém já conhece PhoneGap, vale essa dica aí, que hoje ela é conhecida como Apache Cordova, né? E o Apache Cordova ela é mantida pela Apache, em parceria com a Adobe, sob distribuição open source. Então, ela é grátis aí para a gente utilizar no desenvolvimento dos nossos aplicativos. Então, pessoal, a gente acessar o site do Apache Cordova, né, a gente vai ter todas as informações necessárias para conhecer essa biblioteca tão importante, que vai ser bastante útil para nós, e também conhecer como é que funciona o acesso ao hardware através dos padrões dessa biblioteca, né? Como é que deve ser meu código para que eu consiga acessar a câmera, por exemplo. Então, a gente tem toda essa documentação aqui no site. No primeiro momento, se você não conhece, né, o Apache Cordova, vale a pena vocês lerem aqui, apesar que está totalmente em inglês o site, né? Bem tranquilo. Vale a pena vocês darem uma lida aí a respeito da biblioteca. Hein? Assim como as outras bibliotecas, ao acessar o site, o Apache Cordova também é interessante você ler um pouquinho a respeito da mesma. Vai ter várias informações que podem ser úteis aí no futuro para a gente. A parte que talvez a gente vai mais utilizar aqui no site da Apache Cordova, principalmente nesse primeiro momento que a gente vai estar aprendendo a trabalhar com essa biblioteca para acessar os recursos de hardware, é a área de documentação. Então, ao acessar a parte de documentação aqui, a gente vai ter várias informações pertinentes ao desenvolvimento de aplicativos usando a biblioteca Apache Cordova. Então, aqui tem uma visão geral, exemplos e outras coisas bastante interessantes que a gente vai poder estar lendo. Eu já vou direto ao ponto aqui, vou resumir um pouco. Então, o que a gente vai mais utilizar aqui é essa área aqui, ó, referência da API. Então, a gente vai poder ver duas seções. A seção de eventos, que a gente vai poder estar trabalhando. Então, todos os eventos no qual o usuário interage com o dispositivo, a gente consegue capturar através da Apache Cordova. Então, por exemplo, se o usuário clica naquele botãozinho do Android de voltar, né, se o usuário clica no botão de volume para diminuir o volume, para aumentar o volume, se ele inicia uma ligação, se ele encerra uma ligação, se ele aperta o botão de menu do dispositivo. Então, todos esses eventos do usuário ao interagir com o telefone em si, eu consigo capturar através do
Apache Cordova, né? Lembrando que a gente vai entrar em detalhes de desenvolvimento e tudo mais nas próximas aulas aí, tá? Mas aqui é já interessante a gente citar essas dicas para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre a biblioteca, tá? Se a gente clicar em algum dos links aqui, a gente vai ver os exemplos de como utilizar, né? Então, como fazer para saber que o usuário clicou no botão de volume, por exemplo, né? Então, tem toda a explicação, todo o detalhamento aqui, né? Então, referente a eventos é isso. E também a gente vai utilizar bastante a documentação referente às APIs, né? O que seriam as APIs? As APIs, de fato, são como é que eu faço para acessar cada recurso de hardware, ou seja, como é que eu consigo, por exemplo, acessar a câmera do celular, né? Então, a gente tem todas as APIs aqui que compõem a biblioteca Apache Cordova. Então, tem a API aqui de câmera, por exemplo, e uma breve descrição do que ela faz. Então, eu consigo capturar uma foto usando câmera do dispositivo através dessa biblioteca. Se eu clicar aqui, por exemplo, em câmera, ele vai automaticamente nos encaminhar para a seção na qual explica como é que funciona o desenvolvimento do código para tirar uma foto com a câmera do dispositivo através da biblioteca Apache Cordova. Então, em resumo aqui o que a gente encontra, né? As plataformas que essa API consegue acessar, ou seja, em quais plataformas eu consigo tirar uma foto através da biblioteca Apache Cordova. Aqui a gente pode ver que praticamente todos os sistemas operacionais populares mobile eu consigo acessar através do Apache Cordova, né? Então, se eu tiver com um dispositivo que estiver rodando Firefox OS, Android, Amazon Fire OS, Windows Phone, ou seja, praticamente todos os mais populares aí eu consigo tirar uma foto utilizando a biblioteca Apache Cordova. Se a gente for rolando para baixo, a gente vai ter mais informações a respeito de como funciona e de como utilizar a biblioteca Apache Cordova para obter um resultado interagindo com o hardware do dispositivo. Então, pessoal, é isso. Essa aula foi só um breve resumo aí sobre as bibliotecas, sobre como funciona a ferramenta Intel SDK. Se você quiser continuar estudando, vale a pena você dar uma olhada no material de referência que está na descrição do vídeo aqui embaixo, tá joia? Até a próxima aula. Valeu!